Você já se viu pressionado a agir contrariamente ao que sabia ser correto, apenas para obter a aprovação dos outros? Ou já se deparou com situações em que pessoas, ao invés de ajudar, tentaram te derrubar e, pior ainda, riram da sua dor? Conheça agora uma história emocionante que carrega um vasto ensinamento. E aprenda a nunca mais ceder à pressão que muitos e muitas situações tentam impor sobre nós. Era uma vez um burro que vagava tranquilamente pelos campos, admirando as nuvens, sentindo a brisa suave e observando a beleza das árvores e dos pássaros que voavam sobre o céu. Ele estava tão absorto por tudo que se desenrolava acima de suas grandes orelhas que, em certo dia, não percebeu que estava indo em uma direção equivocada. Sem querer, ele acabou caindo em um poço. Felizmente, o poço não era tão profundo a ponto de feri-lo, mas era apertado o suficiente para impedir que ele saísse, por mais que tentasse. A única alternativa que lhe restava era se debater exaustivamente na tentativa de escapar. Em desespero, o burro começou a relinchar e derramar lágrimas de tristeza ao perceber que não conseguia sair do poço. Estava à beira de perder toda a esperança. Enquanto o burro chorava e se debatia, tentando escapar, ele avistou alguém se aproximando. Com o coração cheio de esperança, pensou que a ajuda finalmente havia chegado. Era um garoto, sujo e debochado, com um largo sorriso no rosto. O burro acreditou que aquele menino estava ali para resgatá-lo, mas, para sua surpresa, o garoto logo se afastou e o burro pensou que ele teria ido buscar ajuda. No entanto, o garoto retornou, acompanhado de outros meninos, mas não para ajudá-lo. Em vez disso, eles estavam ali para zombar da sua situação. O burro cometeu um grande erro ao interpretar o sorriso do garoto como algo benevolente, quando, na verdade, era malicioso. O menino, conhecido na vila por suas travessuras, incitou os outros a maltratar o burro. "Que animal mais tolo! Vejam só, ele não consegue sair do poço em que caiu!" gritava Martins, o garoto debochado. Ele teve a ideia de pegar pás e ferramentas para encher o poço de terra e assim, enterrar o burro de uma vez por todas. O burro, preso no fundo do poço, começou a sentir o peso da situação em que se encontrava. O poço era frio e úmido, e as paredes de pedra pareciam cada vez mais opressivas. O silêncio dentro do poço era perturbador, quebrado apenas pelo som suave da água, que escorria entre as pedras e pelos seus próprios soluços. Ele olhou para cima, vendo apenas um pequeno círculo de céu distante. As nuvens, que antes lhe traziam tanta alegria, agora pareciam tão distantes e inalcançáveis. O burro começou a refletir sobre como havia chegado àquela situação. Pensou em como estava tão distraído, tão absorto na beleza do mundo ao seu redor, que não percebeu o perigo iminente. Esse pensamento fez com que ele se sentisse ainda mais triste e arrependido. O tempo passou lentamente. Minutos pareciam horas, e o burro, cada vez mais exausto, começou a sentir o cansaço pesar sobre ele. Suas pernas estavam trêmulas e seus olhos inchados de tanto chorar. Ele se deitou no fundo do poço, sentindo o frio das pedras sob seu corpo, e fechou os olhos por um momento, desejando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo, do qual ele logo acordaria. Enquanto o burro permanecia ali, imóvel e desanimado, ele começou a ouvir sons ao longe. Ao levantar a cabeça, percebeu que eram vozes. Seriam seus donos? Ou talvez alguém que poderia ajudá-lo a sair daquele terrível lugar? Com um fio de esperança, ele se levantou rapidamente e começou a relinchar novamente, dessa vez com mais força. Seus chamados de socorro ecoavam pelas paredes do poço, e ele aguardava ansiosamente por uma resposta. As vozes se aproximavam cada vez mais, e o burro, com o coração acelerado, começou a imaginar como seria ser resgatado. Ele pensava em como correria feliz pelos campos novamente, em como seria acolhido com carinho por seus donos, e como
Essa experiência o ensinaria a ser mais cuidadoso no futuro. Finalmente, ele conseguiu identificar quem se aproximava. Eram crianças, um grupo de meninos que vivia na vila próxima. Mas ao contrário do que ele esperava, ao invés de ouvir palavras de conforto ou ver expressões de preocupação, o burro notou algo estranho. As risadas e os cochichos das crianças pareciam carregados de malícia. Enquanto o burro se preparava para o resgate, o grupo de crianças se aproximava do poço com uma mistura de curiosidade e travessura nos olhos. Eles espiaram pelo buraco e viram o burro lá embaixo, com seus olhos grandes e cheios de esperança. Para o burro, ver aqueles rostos juvenis ao redor do poço era um sinal de que sua aprovação estava prestes a acabar. No entanto, uma das crianças, Martins, conhecido por ser o mais travesso e cruel do grupo, começou a rir alto. "Olhem só para ele!" exclamou Martins, apontando para o burro preso. "Que animal mais tolo! Caiu no poço e está preso aí. Vamos ver o que podemos fazer com ele." Os outros meninos, influenciados por Martins, começaram a rir também. O burro, que inicialmente sentiu alívio ao ver as crianças, agora começava a sentir um frio na barriga. Aquele sentimento de esperança estava rapidamente se transformando em medo e apreensão. Ele percebeu que algo não estava certo. Martins, vendo a vulnerabilidade do burro, teve uma ideia. Ele virou-se para os outros meninos e, com um sorriso sinistro, sugeriu: "Vamos enterrar ele! Vamos jogar terra no poço até que ele fique completamente coberto. Vamos ver o que ele faz." Os meninos, em sua ingenuidade e influenciados pela crueldade de Martins, começaram a procurar paz e ferramentas. Eles riam enquanto imaginavam o burro sendo soterrado, sem perceber a crueldade do que estavam prestes a fazer. O burro, lá embaixo, ouvia os sons das crianças remexendo no chão, pegando terra e pedras. Ele percebeu que a situação estava ficando desesperadora. Seus olhos, antes cheios de esperança, agora refletiam um medo profundo. Ele começou a relinchar mais alto, tentando de alguma forma implorar para que as crianças parassem, mas suas súplicas foram ignoradas. Martins foi o primeiro a jogar um punhado de terra no poço. A terra caiu sobre o burro, que se encolheu ao sentir a terra fria e pesada sobre seu dorso. Ele tentou sacudi-la, mas mais terra logo caiu. As risadas das crianças ecoavam no poço, transformando o que antes era um som de esperança em um pesadelo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto a terra caía sobre ele, o burro teve um lampejo de compreensão. Em vez de se desesperar, ele percebeu que poderia usar a terra a seu favor. Cada vez que a terra caía sobre o burro, ele a sacudia de suas costas e, em vez de permitir que a terra o soterrasse, ele a usava para subir um pouco mais. As crianças, sem perceber, estavam ajudando o burro a se libertar. Por mais doloroso que fosse, por mais difícil que fosse, sacudir a terra de suas costas e dar mais um passo para cima, o burro continuou. Pouco a pouco, ele foi subindo. A cada nova camada de terra, ele subia um pouco mais, até que finalmente, depois de muito esforço, ele conseguiu se aproximar da superfície. Enquanto isso, as crianças continuavam jogando terra no poço, sem perceber o que realmente estava acontecendo. Até que, de repente, elas viram o burro emergir do poço. O animal, que antes estava condenado a ser enterrado, agora estava livre. E não havia sido graças à bondade delas, mas à sua própria resiliência. Martins e os outros meninos ficaram em choque ao ver o burro sair do poço. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. O burro, coberto de terra e com os olhos cheios de determinação, encarou-os por um momento. Sem esperar mais, ele disparou em direção ao campo, deixando as crianças para trás. O burro voltou para casa, exausto, mas vitorioso. Ele havia superado uma provação que parecia impossível e, com isso, aprendeu uma lição valiosa: nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido.
A cada passo dado em direção à sua casa, ele se sentia mais forte, mais confiante, sabendo que, mesmo nas situações mais sombrias, sempre há uma maneira de subir, desde que nunca se entregue ao desespero. E quanto às crianças, elas ficaram em silêncio, refletindo sobre o que haviam feito. Martins, em particular, ficou envergonhado. Ele percebeu que sua crueldade quase resultou em algo terrível, e a lição aprendida naquele dia ficou com ele por muito tempo. Obrigado por acompanhar esta jornada emocionante. Se você achou esta história inspiradora, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que tocam o coração e oferecem sabedoria para enfrentar a vida com fé e resiliência.